né? Toda empresa que começa na mídia social começa fazendo algum tipo de coisa análogo à mídia tradicional, né? Fazendo panfletagem digital, criando posts como se fossem flyers. Então essa não é a melhor estratégia, por quê? Porque as pessoas não entram nas mídias sociais para ver propaganda, entram para se relacionar com outras pessoas. Então quando a empresa ou a marca entende que esse é um ambiente de diálogo e conversa, ela parte do princípio que ela tem que entrar numa conversa existente ou criar uma conversa que de fato ajude as pessoas a tomar uma melhor decisão ou a economizar tempo. Tem que ser útil, tem que ser relevante. E obviamente que hoje em dia também tem que ser pessoal, então não adianta criar conteúdo com base em banco de imagens. O ideal é que o próprio executivo, ou líder, ou dono do negócio apareça para criar uma autenticidade e confiança para as pessoas. Então hoje no Brasil, a gente tem várias plataformas, o brasileiro é ávido por mídias sociais. O Instagram, nesse momento, é o principal canal, onde a gente tem mais usuários brasileiros ativos, com 125 milhões de brasileiros. E eu arrisco dizer que para a grande maioria das marcas, principalmente de varejo, comércios locais, o TikTok é o segundo momento agora. O TikTok já não é mais aquela coisa da dancinha ou da molecada. Realmente tem muitas marcas viralizando e vendendo muito seus produtos lá, vendo suas prateleiras se esvaziarem por causa dos reviews, das avaliações de outros consumidores do TikTok. Então, essas são as duas principais nesse momento. Instagram é o mais seguro. TikTok é um investimento, faça testes e comece a sua jornada por lá. O que você pode falar para essas empresas, até com base em dados, eu sei que você adora falar em dados, né? Mas nessa questão mesmo de mostrar que toda empresa tem espaço nas redes sociais. Sim, toda empresa tem espaço, inclusive quando os seus próprios executivos estão ali também criando conteúdo. Então, às vezes, você tem o perfil da própria marca e também o perfil das pessoas que trabalham naquela marca, os executivos representantes. É uma excelente estratégia para que você seja você mesmo, enquanto executivo, enquanto líder, enquanto dono. Os líderes, inclusive as marcas, né, cujos líderes criam conteúdo nas mídias sociais, são percebidas 23% mais positivas. Só esse dado já te dá um pouco de intenção, né? Pô, preciso estar lá, né? Mas o fato objetivo é que você pode contratar um creator para representar a sua marca. Então, o ideal é que você tenha alguém que de fato seja a cara da sua personalidade de marca. Se a sua marca fosse uma pessoa, como ela seria, quem ela seria, como é que ela falaria? Contrate um creator que seja adequado àquilo para que esse creator crie esse conteúdo por você na sua plataforma. Assim você não fica com esse receio de aparecer ou de alguma maneira ali, né? Ah, eu sou uma empresa mais clássica, alguma coisa nesse sentido. Mas você tem que falar com as pessoas, é sobre diálogo, senão não vai ter resultado. Falando em creator, era justamente sobre a próxima pergunta, como encontrar um equilíbrio entre o planejamento estratégico de mídias sociais e a autenticidade do influenciador ali, como criar isso, atrelar isso da melhor forma possível? É legal a gente entender que existem vários níveis de influenciadores, né? Tem o macro influenciador, tem o micro influenciador e tem o nano influenciador. E a ideia do macro, ele é muito bom para colocar o seu produto e serviço no radar, porque basta ele aparecer com o seu produto e serviço, ele tem muita audiência, para que todo mundo saiba que você existe, criar uma consciência de que você existe. Mas o ideal é que você transforme o influenciador em consumidor, para que ele de fato tenha veracidade na fala, tenha autenticidade naquilo que ele está falando, consuma de verdade, né? Goste de verdade do seu negócio. Aí são os micro-influenciadores que são adequados para esse momento, de transformar o influenciador em consumidor. Mas o mais importante mesmo dessa escala é quando você consegue transformar o seu cliente em nano-influenciador. É quando você descobre, dentre os seus clientes, quais são aqueles que já amam a marca, já se expressam através da marca, já gostam muito e sabem explicar muito melhor, inclusive, do que você, às vezes, sobre o produto e serviço. Quando você convida o cliente para se tornar creator, 61% desses clientes comprariam mais, continuariam como clientes, seria uma fidelização muito maior. E cada conteúdo criado pelo próprio cliente nas mídias sociais tem um poder 8,7 vezes maior de influência do que o post lá do macro influenciador. Então dá para usar todos os níveis, mas fundamentalmente tem que transformar o cliente em promotor da marca e não influenciador. Como integrar também isso de melhor forma? Hoje, além de ferramentas que existem no mercado, é importante a gente ter a mentalidade baseada em dados. É algo mais cultural, porque às vezes a gente acha que a solução está nas ferramentas para a gente começar a ter mais dados, para integrar dados, né? O fato é que dados tem aos montes. Quando a gente fala de ambiente digital, é o que mais tem, dados. O fato é que dado é uma fotografia do passado.
Sempre que a gente olha o dado, é um negócio que já aconteceu. O ideal é que, com a mentalidade baseada em dados, a gente passa a se antecipar por aquilo que está acontecendo, porque a gente passa a desenhar indicadores-chave de performance para entender se a gente está perto ou longe de alcançar as nossas metas, nossos objetivos. E todo mundo da empresa, todos os departamentos, estão testando o tempo todo hipóteses com base em dados. Então, puxa, eu fiz tal coisa e tal coisa repercutiu de tal forma ou performou de tal forma. Será que foi por causa disso? Será que foi por causa daquilo? Vamos repetir para ver se realmente funciona de novo? E aí, se a gente estiver testando o tempo todo, todos os departamentos, não só os analistas de dados, não só o departamento de marketing, a empresa inteira entra no modelo de growth. Então, a ideia de growth, de crescer constantemente, ela vem dessa mentalidade baseada em dados, de transformar dados em informações, informações em hipóteses, hipóteses em conhecimento. Quando você consegue instaurar esse tipo de cultura dentro do negócio, aí você coloca as ferramentas, aí você vai ter um impulsionamento exponencial nos resultados. Porque a ferramenta vai te ajudar a cruzar os dados e transformar informações muito mais rapidamente. Aí tem a própria MLabs, ou a Dashbook, o próprio Google Analytics, ou as próprias plataformas. Todas elas te dão alguma forma de dados. Mas o fato é que antes de ter a ferramenta, você tem que ter essa mentalidade. Falando de marketing, vendas e inovação, uma tendência que você acredita que vai vir forte para 2023? Sim. Tendência 2023, social commerce. Este ano, inclusive, a gente já vai ver muita live shopping na Black Friday, mas isso é um negócio que está chegando nas próprias plataformas de mídias sociais com checkout nativo. Até então, a gente viu muita live shopping fora das mídias sociais, como Americanas, como a Magalu já fizeram, né? O fato é que live shopping, live commerce já é um fenômeno na China há muitos anos. E isso vai chegar cada vez mais para o Ocidente e vai transformar a forma como que a gente descobre e compra produtos através de mídias sociais. Ele não vai vir substituir o e-commerce, ele vai vir para complementar o e-commerce trazendo, de fato, um faturamento incremental. Porque vai ser muito legal trabalhar com social commerce para lançar produtos ou para fazer algumas ações junto com influenciadores, trazer um pouco mais dessa história de influenciadores para dentro da equação, porque tem mais autenticidade, vai fazer um review em tempo real e vai trazer a audiência do influenciador também. Então essa é uma das principais tendências. E quando a gente olha para futuro, a gente está olhando de fato para entrar em realidades mistas. Está entrando na história do metaverso, né? A Marta Gabriel, inclusive, vai estar aqui no evento na Rede Summit e vai falar mais sobre esse assunto. Mas tudo que a gente está falando de metaverso significam camadas novas digitais agregadas à nossa vida. Em realidade aumentada, em realidade virtual ou mesmo internet das coisas. E tudo que estiver conectado daqui para frente vai ser uma interface nova de comunicação com o consumidor. Então as marcas, elas não precisam mais só se preocupar com a telinha do celular, com a tela do computador. Vai ter que se preocupar cada vez mais com a tela da geladeira, vai ter que se preocupar com a tela dentro do carro, porque o carro vai ser autônomo. Então você vai ter que começar a entender o que as pessoas vão fazer dentro do carro, se elas não estão dirigindo, né? E tudo vai virar uma nova interface para entretenimento, para informação, para interação entre marca e consumidor. Então isso é um pouquinho mais futuro, mas vale a gente começar a pensar nisso já para estabelecer o nosso planejamento estratégico aí digital.